Olá, eu sou a Adriana Reis Paulit, jornalista e editora da revista E, uma publicação do Sesc São Paulo. Este é o Encontros, série de bate-papos com especialistas, artistas, pesquisadores e personalidades que discutem temas diversos da atualidade. Hoje, a nossa convidada é a esportista Miraildes Maciel Mota, mas que todo mundo conhece como Formiga, jogadora de futebol e ex-integrante da seleção brasileira. Atuando nas posições de volante e meia, Formiga conquistou por 2 vezes o título de vice-campeã olímpica e uma vez vice-campeã mundial. Foi a única pessoa do mundo a ter participado como atleta de 7 Copas do Mundo, nas edições de 95, 99, 2003, 2007, 2011, 2015 e 2019, e também representou o país em 7 edições dos Jogos Olímpicos. Em 2019, ela obteve um novo marco, se tornou a jogadora mais velha a entrar em campo numa Copa do Mundo, na edição disputada na França. Formiga também acumula o maior número de partidas vestindo a camisa da seleção brasileira. Foram 151 jogos. É isso, né, Formiga? Depois a gente confirma tudo direitinho. A jogadora Formiga conversa conosco a partir de agora. A partir de agora, sobre a sua trajetória, sobre a edição deste ano da Copa do Mundo, a ser disputada agora a partir de julho na Austrália e na Nova Zelândia, e sobre os desafios enfrentados pelas mulheres no futebol. Para fazer essa mediação, convidamos também Ju Cavalcante, educadora em atividades físico-esportivas no Sesc Jundiaí, com um trabalho voltado para o futebol, o futsal e a presença das mulheres no esporte. Este bate-papo está sendo realizado no dia 22 de junho de 2023 e integra a série Encontros. A versão editada dessa conversa também está na edição de agosto da revista E, disponível para retirada gratuita em todas as unidades do Sesc São Paulo. Formiga, Ju, bem-vindas, é uma alegria tê-las aqui conosco. Eu vou passar então a palavra a vocês. Obrigada, Adriana. Obrigada, Formiga. Boa tarde. Queria dizer, em primeiro lugar, que é um prazer imenso estar falando contigo, né? Você é uma das mulheres que é uma das minhas referências no esporte. Estou um pouquinho nervosa, confesso, mas eu acho que vai ser muito legal trocar algumas palavrinhas com você e acredito que você tem bastante coisa legal para falar com a gente. Mais uma vez, muito obrigada por estar com a gente. Imagina, Ju, eu que agradeço aí pelo convite, tá batendo esse papo com vocês. E você me falar de futebol feminino, para mim é um prazer enorme. Falar das mulheres ocupando espaços, né? Que era tão dominado antigamente pelos homens, para mim, com certeza, é de um prazer imenso. Então, enquanto você está nervosa, eu estou nervosa por lá de cá também. Então, acredito que vai dar tudo certo. E, aliás, já está dando certo, né? Já já esse nervosismo passa, a gente salta aí e com certeza isso aqui vai ser bom demais. Boa, Formiga, vamos trazer a energia da Bahia, porque assim como você, eu também sou baiana e acho que vamos ter uma conversa muito legal. Para a gente começar essa conversa, Fu, você nasceu em 78, né, ainda num contexto onde o futebol de mulheres era proibido, né, só um ano depois do seu nascimento é que essa proibição acabou sendo encerrada. Mas a gente sabe que, né, os desdobramentos dessa proibição, eles prosseguem até hoje. E eu queria que você contasse para a gente um pouquinho como que foi a sua infância, né, nesse contexto de ter nascido numa época onde mulheres não podiam praticar futebol, como era a sua relação com a sua família, com as pessoas que moravam ali próximas de vocês, com as pessoas que você jogava futebol, e como foi esse primeiro contato aí com a bola? Ó, Ju, eu posso lhe dizer que nasci no momento certo, né? Porque a proibição, na verdade, ela aconteceu bem antes. E lógico, em 78 a gente brigava ainda por um preconceito e não a proibição, né? Ali já era um momento mais fácil, quando eu comecei, na verdade, lá para 80 e pouco, quase 90, então eu poderia sim jogar futebol, ainda bem. Mas esse preconceito ele existia através de vizinhos, né? Um pouco de machismo em questão aos meus irmãos, que eu apanhei bastante. Quando eu comecei a jogar no meio dos meninos, ele me encontrava, então ele sentia o sarrafo, né? Sentava o sarrafo realmente. Então não tinha essa situação, cai minha irmã, vamos aliviar, não. Eu comecei aos 7 anos, nas ruas, no subúrbio de Salvador, que é o Lobato, onde eu nasci. Então, aos 7 anos já comecei a dar meus primeiros chutes, a arrancar os tampões do dedo.
E um momento também que não havia tantas meninas que jogavam futebol nessa época. Eu brincava no meio dos meninos, como eu relatei, e só tinha uma menina até então, que era minha vizinha, que jogava futebol, mas os pais dela não deixavam. Então os pais dela deixavam ela sair de casa, mas para brincar de boneca. E eu já fazia o contrário, eu já pegava as cabeças da boneca para chutar. Então ela já teve muito prejuízo comigo, porque muitas das vezes a boneca dela arrancava a cabeça para a gente brincar de futebol. E aí, então, a maior dificuldade, na verdade, no meu início que eu encontrei foi justamente isso, esse preconceito, esse machismo, né? E essa proibição dentro de casa. No demais, para mim, foi tranquilo. Mas as pioneiras, realmente, essas que pegaram esse momento de se trancar dentro de casa, de se esconder debaixo da cama, fugindo da polícia para não ser presa, onde a gente teve muitas mulheres que passaram isso jogando futebol. Então, através delas, essa resistência delas, eu tive a oportunidade de nascer numa época que o futebol feminino, de uma certa forma, era permitido. E eu tenho uma mãe que sempre me apoiou, graças a Deus, sempre esteve ali do meu lado, mesmo não sabendo que eu apanhava tanto dos meus irmãos, mas ainda assim ela acreditava no meu talento, que ela via um diferencial, assim como os amigos dela da empresa no qual ela trabalhava e alguns vizinhos. E foi justamente essas pessoas que me fez acreditar que seria possível, assim, eu ao menos tentar mudar a história, né, do futebol feminino dentro do Brasil. Dizer que mulher sabe jogar futebol, sim. Mesmo escutando muitos dizer que não, né, na questão dos homens. Então, a maior dificuldade foi isso que eu enfrentei. Dentro da rua, mas dentro de casa eu tive que saber lidar com essa situação, porque eu não pudesse desistir no meio do caminho. Amiga, você falou das pioneiras. A gente não tem uma cultura, infelizmente, ainda de falar muito sobre as mulheres que abriram um caminho para que outras mulheres pudessem vir depois, né, e ter hoje a liberdade que nós temos. E você foi descoberta pela Dilma Mendes, que é uma pioneira, uma mulher maravilhosa, uma figura extremamente importante na história do futebol, né, hoje treinadora da seleção de futsal. E eu queria que você contasse um pouquinho pra gente dessa relação com a Dilma, né? Sei que você tem um carinho muito grande por ela. Como todos sabem, acho que quem acompanha assim, a minha história sempre diz que a Dilma é minha mãe, né? É minha segunda mãe, minha mãe no futebol. Sei que tinha meu primeiro treinador, que foi o Quento, infelizmente ele faleceu. Tinha o Paulo também, que foi justamente quando eu comecei a jogar futsal. E a Dilma, ela surgiu na minha vida, acho que através de Deus, assim, de me tirar de casa, realmente, pelo que eu passei. E ela me viu jogando futebol, um dos campeões de bairro lá no Lobato. E ela fez o convite para jogar. Eu, por respeitar muito a minha mãe e não conhecê-la, então eu tive uma reação um pouco bem negativa, que eu não a conhecia. Para mim era estranho saber que tinha outras meninas que jogavam futebol. E a única coisa que eu respondi para ela no momento foi, na hora, vai lá falar com a Brava, né? A Fera, que é minha mãe. Se ela liberar, eu sair de casa com 13 anos para 14 anos, para mim é super legal. Mas eu que sempre gostei de coisas novas, de bravar, assim, coisas que eu não imaginava que não existia. E quando ela falou que tinha, assim, time feminino, eu falei, opa, eu vou, mesmo meio que com medo. Minha mãe liberou, prontamente foi embora. Então, a minha vida, ela se transformou logo no momento que a Dilma entrou. No momento que a Dilma me tirou de casa, minha vida começou a se transformar em questão de futebol. Então, eu comecei a ter treinamentos certos, treinamentos dignos, de ter direcionamento, de ter a disciplina. Eu era um pouco indisciplinada, né? Porque já que eu treinava no meio só de meninos, não tinha meninas. E ela fez essa transformação na minha vida. Apesar dela ser, nessa época, jogadora, mas estava em transição para ser treinadora. E para que eu pudesse ser vista por uma CBF, ela simulou uma contusão. E eu tinha o quê? 16 anos. Então, nesse momento que ela simulou uma contusão para que eu pudesse entrar nesse campeonato, foi no Rio Grande do Sul, o treinador falou que era ela louca. Fazer aquilo e me colocar numa partida, onde realmente só tinha as pioneiras, eu era mais nova desse campeonato, e que ela estaria louca de fazer isso. Ela coloca a menina que eu garanto. O treinador foi me colocou. Desde aí eu fiz o maior lambanço na zaga do adversário, né? Tinha a Elaine, que era a defesa, né? A titular da seleção brasileira, um time que na verdade metade era a seleção brasileira. E desse campeonato eu fui a revelação.
e onde que eu tive a oportunidade de ir para a seleção anos depois. Isso só aconteceu porque a Dilma permitiu, né? No caso, ela me ajudou a isso. E desse momento que ela fez isso e o que eu fiz no jogo, nos jogos, nesse campeonato, o treinador só faltou colocar ela no, né, no pedestal e falar assim, caramba, eu tenho visão para coisa. Então, quando eu falar para colocar certa menina, coloca porque eu sei das condições, eu sei que ela é capaz. E ela é diferenciada. Então, tudo que hoje, esses números no qual eu atingi, e tem essa história, ela só aconteceu porque existiu uma pessoa que me deu essa oportunidade que se chama Dilma Mendes. Então, eu tenho toda a gratidão a Dilma, é uma guerreira. No que eu falei que teve gente que se escondeu debaixo da cama para não ser presa, foi justamente ela, né? Foi uma pessoa que resistiu a muitas coisas para que eu e tantas outras meninas pudessem ter essa oportunidade de jogar futebol no país. Então, acho que não só eu devo meu muito obrigado e ter essa gratidão, mas são tantas outras meninas. E é uma mulher que luta até hoje pelo direito das mulheres, pelo direito do futebol feminino, assim como você falou que ela hoje é técnica do futsal e resgatando muitas meninas. Para quem não sabe, ela já transformou tantas das vidas onde ela vive, né, que é em Camaçari. Então tem muitas meninas que elas conseguiram tirar de bairros bem precários lá em Camaçari, em Salvador também, que tem uma luta muito grande com esses jogadores, com as pioneiras que passam por muitas dificuldades. E ela cuida tanto das pessoas e esquece dela mesma. Então, por isso que eu falo que onde eu vou, e qualquer entrevista que eu der, seja onde for, eu falo, enalteço o nome de Dilma Mendes, porque ela, sim, ela é responsável por muitas pessoas, e sofreu muito para ajudar tantas pessoas, assim como hoje. Então, eu acredito que a pessoa mais homenageada desse mundo deveria ser ela, que ela merece um reconhecimento por tudo que fez. Então, se eu cheguei realmente aqui, foi ela. Então, eu tenho um carinho imenso, um amor, você não imagina por essa mulher, porque se tem duas mulheres no mundo que eu me espelho, é minha mãe e a Dilma Mendes. Pela luta diária que eu vi, convivi de perto, tanto o choro da madrugada, porque eu não conseguia campo nem quadra para a gente treinar decente, mas estava ali firme e forte, mostrando que era possível. E eu acredito como até hoje, tudo é possível na vida, porque tive 2 exemplos maravilhosos dentro de casa. Você falou um pouquinho aí, né, do começo da sua carreira e você falou que era um pouco indisciplinada. E a gente tem o costume de ouvir que dentro do esporte a carreira do atleta é muito curta, e você mesma falou, né? Você bateu vários recordes, e como a Adriana falou no começo, a jogadora mais velha a entrar em campo numa Copa do Mundo, e a gente está falando de uma carreira que começou em 93, vamos dizer assim, profissionalmente, né? E durou até 2023, que é uma carreira de 30 anos. E começou falando que era um pouco indisciplinada. E aí eu queria saber de você a que você atribui a longevidade da sua carreira e como é que essa disciplina entrou na vida, porque a gente sabe que ela é essencial para um atleta de rendimento. Sim, Juliana, assim, a minha disciplina não era algo que eu atingia as pessoas pelo lado ruim, sabe, de não ter o respeito, nada disso. É porque a Dilma brigava comigo, que eu acabava de sair de um jogo, de um campeonato, eu já ia para um outro jogo. Eu ia para a praia jogar com os pescadores, eu ia para um bar no outros bairros do subúrbio que as meninas me chamavam, eu ia. E era sempre me orientando, menina, calma, vai ter tempo, que você tem que entender, isso é disciplina, você vai se machucar, você vai se desgastar. E eu não queria saber disso. Eu falei, tá bom. E aí saía de fininho, no outro dia eu ficava sabendo que eu estava em outro jogo, que eu não deveria. Eu tinha que descansar para outro dia. Então, eu demorei muito para entender essa questão da disciplina de se resguardar para um próximo jogo, de estar bem no outro dia para um treinamento, para dar o meu melhor. Então, esse sempre foi meu lado indisciplinar, que ela brigava sempre comigo. Mas eu acho que através desse meu ato de disciplina, como a gente diz em Salvador, é muita fome, né, de pegar um baba, me condicionou ainda mais, porque além de jogar nos campos de barro, eu ia para as dunas, eu ia para a areia fofa, jogar na praia, seja numa creche, seja onde fosse. Então, isso me ajudou a ter uma parte física boa também. Eu me desenvolvi muito rápido, somente a parte muscular. Eu era muito magrinha, vocês não têm noção, assim, sabe? A roupa sobrava no meu corpo. Então, com esse meu ato disciplinar,
E eu comecei a criar um pouco também de massa muscular. A parte física melhorou bastante também. Então, eu demorei um pouquinho para entender que o descanso ele fazia parte do treinamento. E aí, depois de uns 4 anos, que eu vim entender realmente que eu precisava mesmo, eu precisava fazer um treinamento mais voltado para uma recuperação do que eu ir sair de um jogo e ir para um outro. Demorei muito, então esse foi o meu ato disciplinado, sabe? Mas que a disciplina era essencial na vida do atleta. Questão aos horários, questão da alimentação. Se bem que eu nunca fui de ter uma alimentação regrada. Sempre comi de tudo, né? Mas a minha vontade era sempre maior de dar além daquilo que eu tinha naquele momento. De querer realmente ser, não vou dizer assim, ser a primeira nos testes físicos, ser a primeira nos treinamentos físicos, não. Mas que eu queria sair daquele treinamento satisfeita com o meu desempenho. Então, se eu tivesse dado 90% no meu treinamento, para mim já era ruim. Eu estava sendo indisciplinar comigo mesmo. Estava tendo essa indisciplina comigo mesmo. Então, eu precisava fazer meu 100%, se possível, 110%. Aí, quando eu reduzi essa situação de ficar em jogo, eu comecei a render um pouco mais nos jogos, porque eu estava menos cansado. Então, eu levei isso tudo para a minha vida e que eu aprendi com essa minha disciplina. Mais positiva, né? Porque estava querendo só me condicionar. Acredito que deva ter muito técnico hoje querendo até atletas indisciplinadas nesse aspecto, como você foi. Formiga, você está falando um pouquinho sobre dedicação, né? Sair de campo cada dia satisfeita com o trabalho que você desempenhou. E a gente sabe que o futebol, né, de mulheres evoluiu bastante, tanto nos aspectos técnicos, tanto quanto no tático, no psicológico. E eu queria que você falasse para a gente quais ferramentas você acredita que uma jovem jogadora precisa ter hoje para ser um destaque no futebol. Eu posso lhe dizer que hoje as coisas estão fáceis, né? Para quem está começando agora, em questão da visibilidade, algumas coisas boas dentro de um clube. Não vou dizer para você que a estrutura do clube ele é 100% para o futebol feminino, porque não é. Algumas situações precisam ser melhoradas, mas para quem começa hoje, não pode entrar na zona de conforto. Já começa por aí, porque do jeito que tá bom, o que eu tô ganhando hoje tá maravilhoso, vou ficar por aqui, não é assim. Pô, tá dedicação 100%. Não adianta ser que dar 3 chutes na trave e achar que é, sabe, a melhor de todas. Pô, tá respeitar a história das pessoas que construíram o que tem hoje para elas. Também, que eu vejo um pouco dessa de que agora é minha época, agora é meu momento, sim, concordo. Só precisa valorizar o que tem hoje para melhorar para quem vem depois. E de você, no caso das meninas hoje. O mental é essencial para essas meninas. Mas como é que elas podem vir a fortalecer esse mental delas? Ajuda da família, dos pais. E de que forma também os pais, eles têm porcentagem de algumas meninas que hoje acham que já estão no patamar ideal que não está. Porque visa só o dinheiro, esquece que às vezes a menina ela ainda é uma criança e quer exigir uma parte dessa criança algo que ela ainda não pode dar porque ela está em formação. Mas se orientar a filha a buscar sempre o melhor a cada dia. Quer ser a melhor? Tenha foco, determinação e disciplina. Respeitar todos aqueles que estão envolvidos dentro do clube no qual ela está. Porque eu já vi vários atos de indisciplina de meninas hoje de 15 a 16 anos, não respeitando professores, não respeitando coleguinhas, porque tem um certo status a mais do que as demais. Não vai chegar longe. Vai se perder pelo meio do caminho. O clube ele precisa dar suporte psicológico para essas meninas. Precisa fazer um trabalho com o psicólogo, fazer dinâmicas. Precisamos fortalecer a nossa parte mental. Já perdemos muitas coisas por conta disso. E às vezes perder um campeonato, se vocês forem reparar, gente, tem crianças hoje, 10 anos, tudo bem, a gente aceita esse emocional dele porque queria ganhar o campeonato, chora, porque às vezes não tem esse suporte de perder, mas não vamos valorizar essa partida. A próxima você vai ganhar, a próxima você pode ser o melhor, mas trabalhar da maneira correta. Onde que eu vejo quem está se perdendo um pouquinho nessa nova geração.
Então, é desde já dar uma disciplina, desde já orientar a buscar o melhor sempre, é a melhor maneira. Se caso a gente não pegar esse caminho, a gente vai perder muitos talentos. Muitos que já perdemos lá atrás. Porque era revelação, mas não teve um trabalho de casa, não teve um trabalho de um clube para orientar essas meninas. E meninos também, que infelizmente, porque anseia tanto jogar fora, a família acha que aquela menina pode dar o sustento da casa, pode. Mas a gente precisa pegar o caminho para que ela possa vingar no futebol e conseguir isso. E a determinação já é justamente o clube trazer essa parte de dar suporte para essa menina poder realmente transformar a vida dela como atleta. Então o clube ele é muito responsável em questão a isso. Por isso que eu falo que hoje, se houver ex-atletas formadas, capacitadas para cuidar só das meninas e orientar em questão a isso, eu tenho certeza que nosso país vai ser um dos melhores do mundo em questão a revelações, em questão ao futebol feminino. E não fizer isso, e não digo só ex-atleta, mas pode ser, lógico, homem também envolvido nisso, mas que ele possa entender tudo isso, saber trabalhar com as meninas. Porque também tem muitos treinadores, infelizmente, educadores, que ainda assim perdem um pouco de paciência com essas crianças. Então, ele tem que saber realmente de que forma e que caminho pegar para colocar essas crianças no momento certo e que momento certo também acolher. Acolher a família, buscar os pais. Porque, como eu te digo aos pais, porque eu vejo, gente, meninas hoje em times de camisa com depressão, seus 14, 15 anos. Porque é pressão de todos os lados. Mas se esquece que ela está numa fase para pré-adolescência. E aí que vem realmente o trabalho essencial dos pais, do clube, detectar isso e se ajudar. Se a menina tiver já essa mentalidade com seus 14, 15 anos, com 17 ela vai estar tranquila para quando sair da sua casa e para fora, sem ter medo de nada, porque o mental dela já está forte. Então hoje é essencial o mental. E lá fora eles trabalham muito isso. Joguei nos Estados Unidos, joguei Suécia, joguei na França. E eu vejo o trabalho que eles fazem em questão a isso. Amiga, aproveitando que você está falando um pouquinho da sua experiência como jogadora, né, internacional, quando a gente fala sobre algum clube europeu, normalmente a gente tem a tendência de nos colocar abaixo, né? E eu gostaria que você desse para a gente uma visão oposta da sua experiência nos Estados Unidos, na Suécia. O que você acredita que nós temos no Brasil que pode ser referência para outros países no futebol? Quantidade de meninas com talento. Temos demais, demais. Tem que jogar nos Estados Unidos, o time no qual eu joguei sempre teve base, então tive como acompanhar. Temos meninas no nosso país, gente, que nasce com o dom. Você não trabalha muito para lapidar esses diamantes. Lá eles vêm no processo logo desde pequeno, isso ajuda, só um ou outro. Você faz às vezes um trabalho, lá fora, principalmente nos Estados Unidos, que você tenta dar coordenação para uma menina, seja com bola ou sem, um pouco demorado. Aqui no Brasil a gente tem tantas meninas que você não precisa tanto disso. Então só que a gente perde com isso porque a gente não tem trabalho de base. No qual eles têm lá. Então eles começam a lapidar as joias dele, mas desde cedo. E a gente lapida depois já gente acha de velho, porque não tem esse trabalho. Então eu posso lhe dizer que somos uma celeira de excelentes atletas. Muitas. E tanto que a gente vê quantas meninas hoje estão fora do nosso país, porque o povo lá fora pega. Porque às vezes eles não têm uma peça tão boa quanto a gente tem para recompor seu elenco o mais rápido possível. Só que, infelizmente, o valor que eles dão, o Brasil não dá. Isso eu posso ter certeza. Porque de resto, de verdade, por falar de estrutura, a gente está muito atrás. Mas em questão de ter vantagem lá de fora, é justamente essa quantidade de meninas que a gente tem tão boa. Tudo bem. Eu vou fazer uma pergunta que está aqui no chat, daí eu vou mesclando com algumas outras. A gente tem uma primeira pergunta do Mário. Ele diz: Formiga, boa tarde, somos todos seus fãs, obrigado pelo que você fez pela seleção. E ele diz que você trabalhou, né, com diversos treinadores homens na seleção e nos clubes, e atualmente a gente tem a técnica sueca, a Pia Sundhage, e a última, né, a gente teve a brasileira Emily Lima. E aí a primeira pergunta dele é: do ponto de vista de atleta, o que muda
quando vocês são treinadas por mulheres e que diferenças, se é que existem, entre os métodos de treinamento que a Pia apresenta hoje na seleção e com as técnicas anteriores que você já trabalhou. Boa tarde, Mário. Obrigado aí pelo carinho. Olha, a diferença de você trabalhar com mulher no comando, sinceramente, principalmente ex-atleta, é o conhecimento com outro futebol feminino que se precisa. Quando o Pia chegou ao Brasil, de quem acompanha, vê uma evolução. Questão não só a seleção, mas sim o futebol feminino em geral no país, né? Onde ela cobra investimento, onde que ela cobra como é que se um país quer seja uma Copa, onde não tem um trabalho de base. Quando vai alimentar essa seleção principal, como é que eu vou conseguir trabalhar se me der a oportunidade mais 8 anos para modificar totalmente essa seleção, se não tem peças para repor. Então foi uma movimentação que ela fez que, ao meu ver, está dando certo. Só que você trabalhar com mulher, você tem o mesmo linguajar. Você pode chegar para treinador e se abrir, independente de qualquer situação, você tem confiança de se abrir com a outra mulher. Porque às vezes tem treinadores homens, no qual eu já trabalhei realmente, que não tem paciência para ouvir. E às vezes a gente tem problemas particulares, o treinador, assim, lógico, é nossa obrigação estar ali bem, só que a gente tem problemas também, que pode afetar o nosso rendimento dentro de campo. E muitas das vezes, quando você conversa com algum membro da comissão e chega ao ouvido do treinador, às vezes ele não quer saber. Mas quando é mulher, você conversa com mulher, seja uma médica ou um auxiliar, vai bater no ouvido da treinadora e ela tem essa sensibilidade de entender a situação. E ao mesmo tempo cobrar o seu desempenho. Então tem essa facilidade de você trabalhar com mulher. Assim como tivemos a Emily, que ela soube entender, ela só não teve tempo de trabalhar na equipe quando ela foi treinadora da seleção, mas ela entendia o nosso mundo, porque ela viveu no mundo do futebol feminino. Ela entendia a nossa dificuldade, sabia que cada um tinha seus problemas particulares dentro de casa, com família, que é onde você abraça, onde você orienta corretamente para que a atleta ela possa render dentro de campo 100%. E agora tem homens, como eu falei, que infelizmente não quis saber. Então, onde você tem, vou colocar uma situação aqui, onde todos conhecem a Maureen, o pai dela faleceu quando ele estava jogando Pan-Americano. Onde a menina precisava de um abraço, a menina precisava de um apoio, de uma comissão que só tinha homens. Não se tinha. Não sei se seria um método, não sabia como chegar e falar, abordar, mas acho que nesse momento, a gente deixa essa coisa do medo, como é que eu vou abordar? E qualquer abraço, qualquer palavra, já está um conforto, apesar que não vai trazer o pai da menina de volta. Então, quem teve que fazer esse papel todo faz as atletas. E aí você vê um pouco da insensibilidade de um treinador. Ou de um membro da comissão, um diretor, não é só treinador. Então é importante ter mulher. E hoje, se vocês sabem, a FIFA ela exige que qualquer seleção, qualquer clube tenha uma mulher no corpo técnico. Posso dizer, tem que ter isso, porque dá para a gente se entender. Então, não dizendo que os homens não sejam tão sensíveis à evolução, mas outros também não estejam tão preparados para certas situações. Mas que eu prefiro trabalhar com mulher sem dúvida alguma. E eu trabalhei um pouco com a Pia, e ela vem com uma ideia muito diferente, claro, gente. Ela é sueca, vem da Europa, tem um plano de treinamento totalmente diferente do que a gente vive hoje no Brasil. E a gente vê essa evolução na seleção brasileira. Espero que se mantenha. Nada contra as treinadoras masculinas, que assim também, muitas das vezes, quando foi convidado para treinar a seleção feminina, recusou, falou que não queria treinar mulheres. E hoje, se você também, Mário, me perguntar assim, você prefere realmente que a seleção seja comandada por mulheres, dependendo, sendo capacitada para aquilo, com certeza. Meu bem. A gente tem mais uma pergunta aqui da Tamires. Ela diz que é possível perceber que o futebol feminino vem conquistando um espaço inédito e ganhando uma repercussão muito grande também. Mesmo assim, recentemente, as Brabas, né, as jogadoras do time feminino do Corinthians, enfrentaram uma onda de ofensas e violências depois que fizeram um manifesto contra a contratação do técnico Cuca do time masculino. E aí ela pergunta, Formiga, na sua opinião, como a comissão técnica, treinadores e atletas dos times masculinos devem se comportar no sentido de auxiliar os times femininos a ganharem mais espaço? E o que eles podem fazer para que isso aconteça? Bora, acredito também que
A comissão ela não pode se omitir. A comissão ela não pode ser contra a decisão de um grupo de mulheres. São assuntos muito delicados, assim como pode ser com a nossa família, com qualquer um que está ali. E se o treinador for contra a sua decisão de um grupo, é que talvez ele não seja a pessoa certa para estar comandando um time. Por mais que a gente sabe que a união dos homens são grandes, é grande, né, gente? Então, todo mundo se defende. Mas o correto é o clube em si, junto com sua comissão e atletas, conversar. O que não se pode fazer é proibi-las de colocar sua opinião à frente de todos. Não cabe mais isso. Já ficamos calados há muito tempo. Já fomos proibidos inúmeras vezes de não entrar em certos assuntos. E com a visibilidade que tem hoje, a evolução que está tendo no futebol feminino, hoje temos vozes, então não podemos nos calar. Então a comissão ela tem que estar junto, independente se seja a comissão toda de homens ou se esteja um ou dois. Tem que estar junto. Não pode desmentir aquilo que as atletas já colocaram nas redes sociais. Não fazer o contrário, dar um segundo entendimento para as pessoas que estão fora. É concordar. Por mais pressão que um treinador receba de um clube, eu acho que ele não tem que se omitir, não. Ele tem que ser a favor e concordar desde quando aquilo realmente é verídico. Não adianta concordar com coisa que é falsa, que aí o negócio desanda. Mas chega de ficar com a boca fechada. Precisamos nos posicionar sim. Defender a nossa classe. Porque já passamos por muitas humilhações, já passamos por muitas situações que não é legal a gente ficar calado. Temos que expor tudo. Tudo, tudo, tudo. Se o treinador achar que não é legal, ele fique de fora, abandone o cargo e coloque outra pessoa que seja capaz e tenha coragem de estar junto com o seu grupo. Porque se ele é o comandante de um grupo, que ele confia que ele ser campeão, por que nesse momento ele está fora? Então ele não é merecedor de estar num grupo desse. Obrigada, Formiga. A gente está falando um pouquinho agora sobre, né, temas sensíveis. A Formiga falou um pouquinho sobre o machismo, né, as relações dos times de homens e de mulheres. E a gente sabe, quem acompanha as suas redes sociais, sabe que você se casou recentemente, né, com a Érica. Mostrou bastante coisa aí nas redes. Aparentemente foi uma festa cheia de alegria e comemoração, como deve ser, né? E hoje em dia, Formiga, a gente vê que as jogadoras se sentem mais livres para falar um pouquinho sobre a sexualidade, mas a gente sabe que nem sempre foi assim. Até recentemente você deu uma declaração sobre bastidores de vestiário, falas homofóbicas, né, de dirigentes. Qual o impacto positivo você acredita, como uma pessoa influente no mundo do esporte, em se posicionar como uma mulher lésbica e colocar isso claramente, né, para a sociedade entender que não é algo que deva ser escondido de alguma forma? Bom, eu sofri bastante, né? Antes mesmo de falar, né? Eu sou, né? Lésbico e tal. Eu já sofri. Você, mulher preta, lésbica, jogador de futebol e nordestino. Então eu já sofri pelos os quatro, mas assim, pelo menos eu me abri. Eu falei, não tenho porquê mais ficar me escondendo. Eu respeitava até um certo momento o pai da minha mãe, o respeito maior que eu tinha, de verdade. Então chegou um momento que você não cabe mais. Não estou sendo feliz, não estou sendo eu, como sempre fui, desde quando eu me entendo com gente. Eu pensei, vou me colocar. Por assim, não vou sair só do armário, da gaveta, vou sair pela porta da frente e dizer, eu sou, acabou. Respeito quem quer, gosto quem quer, respeito a opinião de todo mundo. Só que ninguém baixa na minha pauta, então se eu estou precisando de alguma coisa. Sabe? Isso. Não é incentivar a pessoa para ser faça, não. Você tem um respeito pela família. Aí sabe que ninguém da família aceita. Não vou ser pode estar aqui e falar assim, minha mãe aceita. Ela quer me ver feliz. E eu fazer outra pessoa feliz. É o que eu faço. Então, assim, eu acho que quanto mais você se esconde, é pior. Você mostra para outras pessoas a sua fraqueza.
É que você se mostrando, você é o que sou forte, né? A questão não é essa. Mas que esteja preparada para aquilo também. Que esteja preparada para enfrentar uma enxurrada de conversas, né? Assim como você citou de diretores em vestiário, falando que aqui a sapatão não joga, cabelo curto não joga. Eu tô com uma muito nova e eu tomei a decisão, vou fazer totalmente o contrário do que esse cara tá falando para mim. Se eu não jogo no time dele, tá bom, eu pego minha mochila e vou embora. Mas eu não vou deixar meu cabelo grande, eu não vou alisar meu cabelo. Só porque ele quer? Não, vou ser o contrário. Então você precisa ser forte, você precisa colocar quem você é. Estamos vivendo um mundo hoje, gente, que não cabe mais. Antigamente a gente não tinha lei nenhuma que pudesse estar abraçando, apesar que essa lei, ela em si não te dá uma segurança 100%. Mas de uma certa forma consegue fazer algumas pessoas recuarem. Então, para quem seja feliz, tem que se libertar, né? Não dá mais para ficar escondido, sabe? E melhor ainda quando você tem uma pessoa que te apoia, que está ali com você, que acredita nisso, e te impulsiona, te ajuda. Graças a Deus tem uma mulher que é o mesmo jeito. A gente busca esse espaço com respeito, a gente não desrespeita ninguém. Como minha mãe sempre me falou, conquiste seus espaços com respeito, não desrespeite ninguém, mas também não se cale em qualquer ofensa. Então, por que não? Se permita ser feliz, dentro da sua orientação, opção sexual de cada um. E foi embora. Então, fiz isso. Então, dá para se mudar realmente. Tinha uma pessoa hoje que falasse para mim, poxa, eu tive a coragem de sair do armário contra a minha família através das coisas que você coloca. Eu falei, que bom. Mas você, através de mim, é você que se permitiu. Então, as pessoas precisam se permitir isso. Há tantas outras coisas também, né? Porque o amor, ele vence qualquer coisa, gente. Então, nada melhor do que o amor. Acho que essa frase vai ficar ecoando aí, né? O amor vai superar, é o que vai fazer a gente vencer. A gente tem que ter esperança. Se a gente não tiver esperança no amor, a gente vai ter esperança no quê, né? E ainda falando desse tema, o que que você, que viveu tanto tempo ali nos vestiários, acredita que os clubes e as instituições podem fazer para que as novas gerações não sofram com esse preconceito que, infelizmente, mesmo com essa liberdade que nós temos hoje, ele ainda existe? Educar, né? Não só orientar também as atletas, mas educar seus torcedores de uma certa forma. É você fazer parte da vida do atleta. Não é o clube ser contra o atleta. Se pode ser os clubes fazerem suas postagens, respeito dos atletas, qualquer coisa, é respeitar. Lá fora a gente vê clubes como o Orlando Pride, gente, que eles colocam no Instagram deles, quando as meninas ganham o jogo, se beijando na arquibancada, se beijando. E os torcedores deles não agridem as meninas. Porque existe essa educação do clube para os seus torcedores. É abrir a mente deles, é fazer com que eles respeitem, ter essa educação. Eu sei que nosso país é difícil porque é um país machista, preconceituoso, ao extremo. Mas com educação e orientação se consegue mudar algumas atitudes de torcedores. Então o clube também tem que fazer parte 100% do atleta. Não é só quando está vestindo a camisa, claro, também. E as atletas também entenderem e respeitar os seus espaços. Onde se deve, onde não se deve, de que forma, proceder a testar algumas situações e não reagir contrário daqueles que foram agredidos. E aí o clube entra com esse papel importantíssimo, que é proteger a integridade física da atleta e aproveitando todo esse eixo, colocando nos seus sites. Ser contra a qualquer tipo de preconceito. Mas não adianta só faixinha, não adianta só post, tem que fazer. Na teoria tudo bem, vamos para a prática. Então as coisas começam a mudar por aí. Não é modificar um atleta. Não é falar, você tem que vestir shortinho bonitinho, curtinho, botar para camisinha mostrando. Não. É respeitar o estilo de cada um e assim proteger. Acabou. Se o torcedor não entende por esse lado, quer continuar agredindo atleta, desculpa, não vem mais para jogo. Então você começa a punir para seguir para outros. Mas enquanto você não tem uma punição, todo mundo fica livre de fazer o que quiser. Assim como o lado do atleta também, tem que ter esse entendimento. Muito bom, vou voltar aqui para uma pergunta que nós temos no chat,
Pergunta do Zeno. Boa tarde, eu estou em São José dos Campos. Queria agradecê-la pela passagem vitoriosa pela equipe da cidade, sendo campeã mundial e da Libertadores. E ele gostaria que você falasse um pouco sobre o futebol feminino atual no âmbito profissional. No último final de semana, a gente teve, né, um jogo transmitido pela TV aberta, um jogo de bastante audiência no horário nobre do futebol, mas as pessoas acabaram fazendo comparativo com o que acontece pelo interior e nas cidades pequenas. E ele também queria aproveitar e saber qual é a sua visão para o futebol feminino, de que a participação do futebol brasileiro pode acontecer nas periferias e nas escolas, assim como acontece no masculino também, de repente com a criação de ligas de futebol e com o aumento da participação de mulheres nesses ambientes. Um abraço, essa galera de São José que eu tanto amo, uma cidade maravilhosa, muito feliz nessa cidade, gosto muito. Estamos em evolução, né? Estamos em um processo no qual eu acredito que com essas audiências hoje, com esse campeonato passando, assusta, né? Aquelas pessoas que não acreditavam que o futebol feminino poderia dar uma audiência, poderia dar um retorno. Mas é claro que não atingimos ainda o ideal. O ideal é justamente esse processo que está acontecendo agora venha refletir nas escolas e nas periferias. Por quê? Quando eu comecei a jogar futebol, gente, quando eu jogava na escola, demais, tínhamos educação física, tínhamos nosso momento de jogar nosso futebol. Hoje já não existe muito isso. Hoje as crianças elas realmente têm que ir para a rua. Hoje as crianças nas periferias, né, e interiores, muitas das vezes, hoje não têm oportunidade de ser vista, depende de escolinha e tem que se pagar a escolinha. E muita família não tem esse recurso. E a gente acaba perdendo talentos. Então, com essa visibilidade que tem hoje, com essa evolução do futebol feminino, passando no TV, tendo marcas querendo patrocinar times de futebol, eu espero que realmente isso se repita para o lado positivo para essas crianças. Porque não adianta você ter um time, você abrir uma escolinha, vamos lá, São José, e você abrir a escolinha através de São José e cobrar das crianças que não têm condições. Então, que eles tenham consciência de pegar verbas dessas partidas e tentar transferir para instituições que possam ajudar essas crianças a conquistar seus sonhos, seus objetivos. Então, eu torço muito por isso. E por onde eu vou, eu falo, a gente precisa olhar para a periferia, a gente precisa olhar para essas crianças muito carentes, precisam da nossa ajuda. Por que não tentar pegar um pouco desse recurso aí e plantar em cada cidade do interior um trabalho bacana, tanto para as meninas quanto para os meninos, livre de estar pagando taxa disso, taxa daquilo. Então, é algo que vem mais para frente, que eu acredito que possa acontecer sim. Mas para isso, como eu falei anteriormente, os pais eles precisam ajudar também. Precisam ajudar. Eu sei que é difícil hoje chegar e falar assim, dá para uma menina sobreviver futebol, aqui ninguém vem ver você, ninguém vem tal. Mas pode acontecer. A gente precisa acreditar nessa mudança no futebol feminino. Possa refletir justamente nesses lugares que a gente muito precisa, que são interior. A capital ela sempre foi bem vista, sempre teve, entre aspas, os melhores times. Mas eu sei que nos interiores aqui de São Paulo também tem muitos times, tem muitas meninas boas. Mas infelizmente, prefeitura, patrocinadores não aparecem. Poderiam ajudar e fazer um trabalho social para buscar essas meninas, buscar esses meninos que têm talento realmente. Então eu torço, meu amigo, que o futebol feminino atinja o patamar ideal para que tantas outras crianças, que eu sei que em São José tem o atleta, o cidadão, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errada, que faz esse trabalho, mas não sei se ainda continua, que resgata muitas meninas, dá essa oportunidade. Então que São José mantenha esse trabalho e que seja espelho para a cidade próxima também que consiga fazer isso. E eu sei que tem muito futsal também, mas a gente precisa abrir isso para o campo, porque então em São José realmente eu sei que tem muitas meninas. Então que a gente possa, daqui a 4 anos, 6 anos, tudo isso que está acontecendo agora possa explodir e que possa dar oportunidade para todas essas meninas e meninos fora da capital. A gente está falando um pouquinho sobre a presença do futebol em lugares mais periféricos, menos privilegiados, e o André Luiz, ele está comentando aqui no chat, acho que é um convite para todo mundo também olhar, fazendo um convite para o Festival Feminino de Várzea, que vai acontecer no mês que vem, né, que é uma realização da Liga Feminina de Futebol Amador, com a participação do Sesc Santo Amaro. E ele pergunta
se você acredita que a várzea é uma boa vitrine para o futebol profissional feminino e se você acha que a várzea poderia estar mais presente, ter mais visibilidade na mídia. Não tenho dúvidas. Foi de lá que eu vim, né? O orçamento da base que eu vim. E a base ela tem um papel importantíssimo. Se a gente for pegar agora quantos jogadores saiu da base que está no profissional hoje, são milhares. Se a gente for pegar quantos saiu de uma escolinha, são poucos, de verdade, são poucos. E muitos vêm do futsal da base, muitos vêm desses campeonatos em campo de barro. E precisa ser visto, precisa ter oportunidade, precisa ser levado a sério. Ter um respeito mesmo por esses campeonatos. E de lá vem muitas joias. Então, primeiramente, a gente deveria respeitar essa parte da nossa vida, porque é essencial. Onde é que o garoto vai dar seus primeiros chutes? É na base, gente. É de lá que a gente vem. E raiz, principal, raiz. Sabe? Aquele moleque que vem mesmo com vontade de vencer, de crescer, porque eu acho que não tem oportunidade, consegue. Então ele tem que olhar só para baixo, vai ser uma oportunidade, vou lá pegar o menino, porque não vai ter custo. Não. Tem que valorizar a federação. Eu digo assim, a Federação de São Paulo, Paulistas, tinha que valorizar ainda mais esses campeonatos, não só aqui, no Brasil inteiro, gente. Né? Valorizar isso. Assim como o futsal, assim como o futsal. Então eles precisam valorizar essa galerinha que vem de baixo e vem com vontade de crescer. A gente vê jogadores se sentindo realizando o desejo. Você vê, tem meninos de 26, 27 anos jogando na base, mas com o desejo desde pequeno era estar no time profissional. De Série A, de Série B, pode ser. Mas que tivesse esse respeito, ele não conseguiria se realizar ali. Mas não deixa. É o atleta raiz. Então eu espero que esse campeonato seja valorizado, sinceramente. Que possa ter o direito de passar na televisão. E a gente vê, tem respeito, tem um uniforme decente. Assim como muitos campos são hoje feitos de grama sintética, por que não? Começar a fazer em todos os bairros aí para que esses atletas possam ter uma condição melhor também para jogar, né? Porque quando chove fica meio difícil de praticar seu esporte. Então, sinceramente, assim, eu desejo muito a mudança, essa valorização para vocês. Bom, a gente está caminhando para o final, mas eu sei que tem algumas perguntas que um monte de gente está querendo saber. Eu vou começar falando um pouquinho da Olimpíada, que vai acontecer no ano que vem, e depois a gente volta para a Copa, que vai acontecer esse ano, que está pertinho já. Formiga, você participou de todas as edições das Olimpíadas, desde que o futebol feminino está nelas, e ano que vem a gente vai ter a primeira edição de Olimpíadas sem a Formiga. Como você imagina que vai se sentir estando de fora dessa vez? E o que você espera primeiro para a seleção na Olimpíada? E depois a gente volta para falar da Copa desse ano. Olha, eu tô tranquila. Eu de verdade vou dizer que estou ansiosa, mais do que quando eu jogava, para ver as meninas jogarem. Ter essa oportunidade de ganhar uma medalha, né? Não sei se eu vou estar comentando esses jogos da Olimpíadas, mas fiz o planejamento para isso para não sentir saudades, né? E até porque foram 7 Olimpíadas, né? A minha vida inteira é concentração, minha vida inteira para cima e para baixo, sem ter tempo para nada. Não que, nossa, não sou feliz, claro que sou, mas a tranquilidade toda é porque eu sei que a minha entrega foi 100%, me dediquei muito a cada uma delas, e em saber que todos esses esforços eu consegui plantar uma sementinha para que essas meninas de hoje pudessem ter uma qualidade melhor de trabalho, né? Então, o frio na barriga agora está lá de fora e ver esse papel de torcedor. Que aí eu vou entender quantos torcedores sofreram quando eu estava jogando na loucura, né? Vamos conquistar. Então, agora é viver esse lado de cá, né? Com muita ansiedade, estou com frio na barriga. Vou pensar no Mundial, então, nem se fala, né? É super tranquila, realmente. Essa questão, essa mudança aí, eu trabalhei muito na minha mente para eu conseguir lidar com essas coisas. Acho que para a gente encerrar esse super bate-papo,
Eu queria perguntar para você, Formiga, o que que a gente pode esperar de você daqui para frente? Também é uma pergunta que fizeram aqui. Você deseja seguir trabalhando com futebol? Quais são seus planos para o futuro? Sim, se eu ficar longe do futebol, acho que eu vou entrar em depressão, né, gente? Estar longe do esporte, acho que não faria sentido eu fazer outra coisa. Mas há 5 anos atrás, eu estava com pensamento, ainda estou com esse pensamento, de ser treinadora, mas ao retornar da França e para o Brasil, eu peguei a seleção, não, peguei o clube no qual eu joguei, uma estrutura muito ruim, sabe? Eu vejo a necessidade de ex-atletas estar na gestão. A gente sabe que da dificuldade que é de mesmo a atleta se capacitar, ainda existe uma resistência de os clubes aceitarem os atletas, né? Então, eu vendo as situações no qual eu vivi dentro desse clube, eu vi a necessidade de mudar meus planos e fazer gestão. Tentar mudar algumas situações, porque existem pessoas que trabalham hoje no futebol feminino que não entendem do futebol. Também não sou contra, muito pelo contrário. Eu sou a favor daquele que mesmo não está ligado ao esporte, mas que busque no seu grupo ou dentro do clube melhorias para aquela modalidade no qual você está representando como diretor ou como supervisor. Você busca melhorias para essas atletas. Então, vendo esse problema que eu vi, eu falei, não, eu tenho que ir para a gestão. E as ideias que eu tenho me levam muito para esse lado da gestão. Sabe? Lógico, eu não estou dizendo aqui que eu vou mudar o futebol feminino. Não. Mas se eu tiver a oportunidade de mudar no local que eu vou estar trabalhando, com certeza eu vou fazer. 100% de dedicação. Mas para isso, eu preciso também fazer o curso de treinador. Porque eu quero entender um pouquinho de cada coisa. Para poder ajudar essa modalidade. É por isso que eu não me vejo fora do esporte. O futebol feminino me colocou onde eu estou hoje. Foi o futebol que transformou a minha vida. Então não faria sentido se eu retribuir depois tudo que o futebol me deu. Então eu preciso retribuir de uma maneira correta. É trabalhar pensando nessa nova geração que vem aí. De tudo que a gente falou, do mental, de ajudar a família, ajudar os atletas. Então, tudo isso está na minha mente para parte da gestão. E mudar um pouco a cabeça que ainda, infelizmente, existe homens que trabalham em clubes que são contra o futebol feminino, que o machismo ainda está em alta. Então, se o clube ou a própria CBF me permitir, após eu fazer esses cursos, deixar eu trabalhar e fazer essa mudança de dentro para fora, eu vou fazer o quanto que eu puder. Com muita dedicação e amor, porque eu amo o que eu faço. Amo demais o esporte, porque ele é transformador. Então, eu quero ver o esporte transformar a vida de milhões de crianças que são carentes, que precisam realmente. Seja um pouquinho da nossa atenção. Qualquer mudança que passa na vida dessas crianças, a gente vai ter frutos bons lá na frente. Bom, é isso. Então, para a gente encerrar de uma forma bem brasileira, eu vou fechar com a pergunta da Adriana. Qual é o seu palpite para a Copa do Mundo e quais são as chances do Brasil? Gente, claro que meu palpite é Brasil campeão, né? Não tem como falar o contrário, vamos buscar isso. Mas para que isso venha a se concretizar é jogo a jogo. Então a gente não pode menosprezar nenhum adversário, nenhum. Por mais que pareça ser para a primeira participação em mundial, todo mundo quer mostrar serviço, somente contra o Brasil. Então vamos conquistar o seu objetivo jogo a jogo. E eu posso falar para você, se a nossa seleção brasileira hoje tiver um mental forte, assim como me mostrou lá no jogo da finalíssima, e um jogo contra a Alemanha, mesmo seja amistoso, a gente vai chegar longe. Vai chegar longe. E aí, para isso, a gente precisa também economizar energia. Jogou, ganhou, ótimo, beleza, passou. Vamos concentrar para o próximo, descansar, fazer o melhor para ganhar o segundo, e assim por diante. Mas o palpite é Brasil campeão, sem dúvida.
Maravilhoso! Recebemos hoje, então, a jogadora Formiga, essa gigante do futebol brasileiro, que nos enche de orgulho e que delícia foi ouvi-la. Muito obrigada por estar aqui conosco hoje, Formiga. Agradecimentos também a Ju Cavalcante por essa belíssima mediação. Eu quero registrar aqui a presença, né, de quase 100 colegas nossos, dentre os quais a Carol Seixas, que está aqui, a nossa gerente da Gerência de Desenvolvimento Físico Esportivo, o Paulo Vilela, toda a equipe também da GDFE que está aqui, vários colegas, como eu já tinha mencionado, né, que trabalham nessa área do físico esportivo nas unidades do SESC. Muito obrigada por vocês estarem aqui prestigiando e que delícia foi te ouvir, Formiga. Obrigada, viu? Imagina, gente. Muito obrigado. Obrigado, Juliana. Obrigado, Adriana. Espero ter correspondido aí um pouco das expectativas de cada um. Eu sei que a história é longa, o tempo é pouco, mas que essa minha história aí possa incentivar muitas pessoas, né? E a gente não desiste jamais dos nossos sonhos. Somos capazes de realizar todos eles. Com dedicação, planejamento e foco, a gente consegue atingir sem dúvida alguma. Obrigadão aí. E por mais vezes aí, quando vamos estar juntos. É isso aí, que sejam muitos encontros ainda e você continua nos inspirando, viu? Muito obrigada. Um abraço, até a próxima. Até, um abração para você.